bom dia para você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão. Começamos mais um Palavra do Cardeal, recebendo o arcebispo metropolitano de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer. Muito bom dia, Dom Odilo. Bom dia, bom domingo, bom programa, e vocês também, nesse quinto domingo da Páscoa, um bom domingo, e espero que o programa seja também de bom proveito para vocês. Muito bem. Então, Odilo, recentemente foi publicada uma instrução do Dicastério da Doutrina da Fé e autorizado pelo Papa Francisco, que chama Dignitatis Infinita, que significa dignidade infinita. Qual é a necessidade da Igreja em reforçar esses pontos da dignidade humana que esse documento, essa instrução apresenta? Sim, essa instrução saiu eu creio que foi no dia 7 ou 8, creio que saiu, de abril, logo depois da celebração da Páscoa, e era um toque em assuntos que já estavam sendo trabalhados há mais tempo e sobre os quais era esperado que a Santa Sé se pronunciasse. Então, como diz o título, Dignidade Infinita, o texto, que não é tão longo, mas também não é uma carta brevinha, não, é uma carta substanciosa. Trata de várias questões onde a dignidade humana está sendo ferida, está sendo lesada, e para reafirmar, em grande parte, aquilo que já são posições consolidadas da Igreja em relação à dignidade humana, por exemplo, o respeito à vida, a questão do aborto, da eutanásia, se reafirma, e que já são questões conhecidas. E outras questões que não eram ainda tratadas enquanto tais em documentos pontifícios ou da Santa Sé, que aparecem agora mais claramente tratados como questões muito sérias de dignidade humana que precisam ser levados em conta. E temas como esse, como guerra, que vem ganhando os noticiários cada vez mais, o drama da pobreza e o descarte de pessoas com deficiência também foram pontos abordados nesta carta e que ganharam um destaque no debate público. Qual é o significado desses pontos abordados nessa instrução? Então, sim. No passado falava-se, por exemplo, da guerra, que poderia ter uma guerra justa. Quando se alguém agride, o outro revida e aí se faz uma guerra justa. Hoje, falar em guerra justa fica muito complicado. Claro que existe sempre o direito de defesa. O direito de defesa permanece válido. Porém, uma guerra é sempre uma agressão e onde não há vencedores. Há só perdedores, enfim. Claro que mesmo que quando o exército vence, mas o próprio exército vencedor ou o país que vence a guerra perdeu muito. E é o que nós vemos hoje também. Os países envolvidos na guerra, perde um e perde o outro. Quem perde é sempre a pessoa humana. Exércitos podem ganhar, armas podem ganhar, podem hastear bandeiras de vitória, mas a que custo? De sangue, custo de vidas humanas. E a maioria das pessoas que morrem são pessoas que são civis, são crianças, são mulheres que não estão naturalmente lá na guerra como soldados, mas acabam sendo as vítimas da guerra. Além da miséria, da fome, do sofrimento que causa a todo um povo, uma guerra sempre é uma derrota da humanidade. Isso os papas têm dito várias vezes. Por isso, nesse documento se toca a questão da guerra como um problema que fere fortemente a dignidade humana. E por isso a ideia é que se devem procurar outras soluções para os conflitos, não a guerra. Nós evoluímos em tantas coisas na humanidade, mas quanto à guerra nós continuamos na idade da pedra lascada, Ofendeu, rebate, faz guerra, Tem vontade de conquistar o território do outro, faz guerra. Não importa o sangue que corre, as vítimas e a dor.
quer dizer, um atraso da humanidade, né? Se nós evoluímos em tantas coisas, por que não se pode evoluir nessa questão de buscar soluções para os conflitos? Segunda questão, né, depois que você citava, né? Dignidade. Sim, a pobreza. A pobreza, exatamente. A pobreza, quando ela é fabricada, quando a pobreza é fruto de um ordenamento social, econômico que causa pobreza. Então, é uma grande ofensa à dignidade humana. Quando pessoas, famílias, estratos sociais, povos inteiros não conseguem sair da pobreza. Não conseguem sair da pobreza. Tem alguma coisa errada. É porque, então, é de se pensar que a organização da economia, da finança, é tal, e os privilégios de quem já está bem avançado, já tem muito privilégio e querem continuar a segurar esses privilégios e ganhar ainda mais privilégios à custa da fome e da miséria dos outros. Isso é uma ferida enorme à dignidade humana, né? Isso aparece claro nesse texto agora. E outros tantos temas, né, que aparecem nesse texto que eu aconselho realmente a procurar. Dignidade infinita, em português, né? Isso. Dom Odilo, a gente conclui o programa, mas eu queria que o senhor nos explicasse rapidamente o papel do dicastério da doutrina da fé nessa fomentação da moral que está muito explícita neste documento, orientando os fiéis católicos pelo mundo. Bem, talvez alguém diga, mas que efeito vai ter isso? Será que o Papa não está, ou então a Santa Sé, a Igreja, não está falando palavras ao vento? Pode ser que num primeiro momento esteja falando palavras ao vento, mas essas palavras ao vento, elas acabam tocando a consciência, acabam ficando como referenciais éticos, não só para as pessoas, mas também para os povos, para os governantes, né, para os responsáveis e assim por diante. Elas permanecem como luzes acesas que brilham, né, que não podem ser ocultadas. E isso, o importante desses documentos, ou dessa palavra da Igreja, não é que imediatamente faça todo efeito, mas que vai criando cultura, vai entrando. Essas palavras, esses referenciais vão entrando pouco a pouco na cultura, na convivência, como referenciais éticos, seja para a vida pública, seja para a vida pessoal. Muito bem. Dom Odilo, nós encerramos o programa e eu gostaria de pedir uma bênção para o nosso telespectador da Rede Vida que nos acompanhou, para que tenhamos um bom domingo, né? 5º domingo da Páscoa. Pois é, estamos indo para o final do tempo pascal. Logo, logo estaremos celebrando a ascensão de Jesus ao céu e depois Pentecostes. Pois não, olha, temos muita coisa bonita para falar, para viver, né? Continue acompanhando a Rede Vida, os programas da Rede Vida e também acompanhe a vida da sua comunidade, né? Sua paróquia, né? Frequente a missa, você estará se instruindo, acompanhando a vida da igreja. Isso que hoje está sendo insistido muito, o Papa está falando muito disso, de caminhar com a igreja. Quando a gente caminha sozinho, a gente se perde. Quando a gente caminha sozinho, a gente fica inseguro, né? Quando a gente caminha com a comunidade, e nós temos esta certeza, a comunidade de fé, permanecendo unida na fé, não erra, não erra. Portanto, a gente vai seguro. Então, continuemos caminhando, acompanhando-nos, ajudando-nos reciprocamente, também no caminho da fé, na vida cristã e no caminho, justamente, da nossa missão no mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E esse foi mais um programa Palavra do Cardeal com o arcebispo metropolitano de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.